Olá a todos, me chamo Vitor Navarrete e sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, no Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Esse conjunto de videoaulas será destinado ao curso de Ciências Atuariais aos alunos que estarão fazendo a disciplina de Teorias dos Seguros, ou Teoria do Risco. E é uma disciplina do 7º período, logo pressupõe que os alunos têm alguns pré-requisitos básicos, como probabilidade, cálculo, inferência estatística, um pouco de matemática atuarial. Na medida do possível, conforme os conteúdos vão sendo apresentados, eu tentarei fazer algumas revisões, mas, a título geral, assumirei sempre que os alunos têm noções de alguns conteúdos. O conteúdo do curso, na verdade, se baseia no conteúdo que eu ministrei dessa disciplina quando eu dei ela no semestre 2017.1, certo? Então, há 2 anos atrás, essa disciplina agora será ministrada para os alunos no semestre 2019.1. Então, a início, o meu planejamento é que os vídeos abordem nessa ordem esses assuntos: teoria da utilidade, tarifação, modelo de risco individual, modelo de risco coletivo, distribuição de frequência e severidade, distribuição dos sinistros agregados, aplicações de resseguros e ruína, tanto no período finito como no infinito. Evidentemente, tem alguns assuntos que não foram abordados na disciplina quando eu ministrei pela primeira vez por falta de tempo, relativos aos assuntos, como credibilidade, a questão de franquias, provisões, os aspectos legais de seguros, história do seguro, mercado segurador e por aí vai. Conforme seja possível, eu acrescentarei a esses conteúdos algumas dessas coisas que eu falei, talvez até aulas dedicadas apenas a esses conteúdos. Espero que o tempo seja possível fazer isso, certo? Mas isso vai ser utilizado para dar aulas para os alunos dessa disciplina do curso de Ciências Atuariais presencial, então as aulas que eu irei gravar serão dedicadas a esse curso. Logo, voltarei os conteúdos para eles, mas vocês podem utilizar esses conteúdos como precisarem, quiserem para estudar aí nas disciplinas de vocês ou para conteúdo da prova do IBA ou apenas quem tiver interesse. A bibliografia básica são 2 livros: o Modelos de Precificação e Ruínas para Seguros do Curto Prazo, do Paulo Pereira Ferreira. Esse livro, para quem não sabe, ele está disponível gratuitamente no próprio site da FUNESEG, na Escola Nacional de Seguros. Basta você ir lá na parte do acervo e vocês vão conseguir fazer o download do PDF desse livro sem custo algum, ou vocês podem comprar a versão física. E o outro livro, um livro clássico da matemática atuarial, o livro do Bowers, certo? Que esse livro já é mais complicado de se arrumar, é um livro um pouco caro, você só consegue ele em inglês importado, então vocês teriam que ir atrás na biblioteca das universidades de vocês para estudar, tá? Mas eu vou tentar focar mais no livro do Paulo e em outros livros de alguns conteúdos conforme forem necessários e alguns artigos. Sempre ao final da aula estarão presentes as referências bibliográficas que foram utilizadas naquele vídeo. Tá ok? Então, sem mais delongas, vamos começar. E aí eu vou pedir que vocês reflitam com a imagem a seguir. É interessante ver nessa imagem que, conforme a idade aumenta, o valor do dinheiro parece mudar. Como assim? Pense no seguinte exemplo: se você tem um irmão ou primo pequeno de, vamos dizer, 5 anos de idade, eu tenho certeza que se você der R$ 5 a essa criança, ela ficará muito feliz com aquele dinheiro, que para ela aquele dinheiro é muito e serve para muitas coisas. Contudo, qualquer adulto ou mesmo adolescente sabe que com R$ 5 não é possível nem ir e voltar para algum lugar de ônibus, certo? Então guardem essa imagem aí, essa ideia, que no final voltaremos a ela, tá ok? Então vamos começar falando sobre a origem dos seguros, certo? A ideia principal por trás dos seguros retoma um conceito conhecido como mutualismo. Como é que a gente faz para entender esse conceito? Bem, a ideia dele surgiu na antiguidade, certo? Nas caravanas que cruzavam os desertos. Por quê? Quando iam os mercadores com os camelos de um ponto A um ponto B, eles poderiam sofrer perdas durante essas viagens, certo?
Então, para fazer uma conta e facilitar nosso entendimento, vamos supor que numa caravana nós tínhamos 10 mercadores, cada um com 10 camelos, certo? Vamos supor que a mercadoria eram só os camelos para facilitar. Então, se eles fossem do ponto A ao ponto B e chegassem e não tivesse ocorrido nenhuma perda, não tiver nenhuma tempestade de areia, nenhum assalto de bandidos, nem nada do tipo, nenhuma doença, nenhum acidente, quer dizer que todos chegariam ao final com suas mercadorias intactas e ninguém teria perda alguma. Só que se no decorrer da viagem houvessem tido acidentes e saques de forma que 10 camelos fossem perdidos. Ora, se 10 mercadores, cada um tem 10 camelos, sabemos que no final teremos 90 camelos. Mas e de quem foram as perdas? Pode ter sido que, numa sorte do destino, cada um houvesse perdido um camelo, então todos estariam felizes e tristes na mesma proporção. Mas e se o infortúnio tivesse caído somente sobre um dos mercadores? Seria uma coisa complicada, porque os outros 9 estariam com seu patrimônio intacto, enquanto o infeliz teria perdido todo o seu dinheiro. Então, essas caravanas tinham o seguinte arranjo, de, ao chegar no final, as perdas, se houvesse, seriam repartidas igualmente entre as pessoas na proporção de suas riquezas, certo? Como nossas riquezas aqui são todas iguais, não precisamos pensar nas proporções. Então, ao final da viagem, se 10 camelos foram perdidos, não importava quem perdeu quantos camelos. No final, cada um dos mercadores ficaria com 9 camelos. Este é o princípio que rege o seguro. As perdas sofridas por alguns poucos são distribuídas para todos, permitindo assim com que as pessoas não tenham perdas financeiras tão grandes. Os seguros, como conhecemos hoje, começaram a se popularizar e ganhar a roupagem que tem lá nas grandes navegações, onde novamente você tinha grandes mercadorias e navios que eram de veras caros viajando de um ponto ao outro do globo, e isso incentivou o crescimento do mercado segurador chegando nos dias de hoje. E como funciona o seguro na atualidade? Bem, existem algumas diferenças, né? Evidentemente que esse arranjo de mercadores agora é intermediado. Você não tem mais um grupo de pessoas se juntando para dividir perdas. Você tem uma terceira parte, que é o segurador, que vai fazer todo esse processo. Você simplesmente procura o segurador e faz o seu contrato de seguro com ele. Dessa forma, não há mais um pagamento posterior após a perda, certo? Você faz o contrato de seguro, paga antes, pois como a seguradora tem um grande número de segurados, perdas sempre irão ocorrer. Logo, ela já faz a coleta do dinheiro para poder fazer o pagamento das indenizações, certo? E vamos já determinar alguns termos utilizados no mercado de seguro. O contrato de seguro também é conhecido como apólice, certo? Perdas são chamadas de sinistro. Sinistro é tudo aquilo que está descrito na apólice como perda assegurável. Então, são eventos que devem ser aleatórios. Não pode se falar de uma perda certa. Uma perda certa ou uma perda impossível não podem ser objetos de seguro. Tem que haver uma probabilidade entre 0 e 1 de acontecimento daquela perda. E quais perdas nós podemos segurar? Somente aquelas que são financeiras. Tem que ser possível quantificar aquela perda. A exemplo, temos um seguro recente em que, após a morte da atriz Carrie Fisher, a Disney tinha um seguro dos seus atores, não só dela, mas de todos os outros atores envolvidos na saga Star Wars. Porque, como vocês sabem, eu espero que saibam, quando você firma um contrato para mais de um filme, como é comum hoje em dia você ter essas grandes franquias e você tem sagas, trilogias, os atores, antes mesmo de começar o primeiro filme, firmam um contrato para vários filmes. Só que se o ator morre, como foi o caso, ela morreu antes dos 2 últimos filmes da terceira trilogia da saga Star Wars. Logo, a Disney teve que mudar roteiro, talvez usar, como fizeram, CGI, computação gráfica e vários outros instrumentos para sanar a falta daquela atriz ou aquele ator. Logo, é possível quantificar quanto foi financeiramente gasto pela Disney para conseguir produzir o filme sem a presença da atriz, certo? E aí você pode pensar em vários tipos de outros seguros, contanto que você consiga dar um valor e a chance do sinistro seja algo aleatório, tá ok?
E existem duas questões que eu espero conseguir voltar em vídeos futuros, mas que são importantes no mercado segurador, tá? Que são o risco moral e a seleção adversa. Não dá para falar deles agora rapidamente, mas são coisas que valem a pena vocês pesquisarem caso eu não consiga voltar a abordar. Mas, resumidamente, o que é risco moral? Risco moral é a pessoa passar a agir de forma diferente após o contrato de seguro do que foi dito no contrato. Então, ela tem um perfil de risco que é registrado na sua apólice e após o seguro, ela, por estar segurada, começa a se comportar de forma diferente, se expondo mais ao risco. Logo, isso seria um problema. Você deu um preço de seguro, certo? O valor pago pelo segurado à seguradora para estabelecer a apólice é o prêmio, então você calculou um prêmio baseado no perfil de risco. Se o segurado está agindo de outra forma, aquele prêmio não está correto, tá? Isso é um problema atual muito discutido. E outra da seleção adversa, que é, se você não precifica calcular o preço de forma correta e está cobrando mais caro de alguém que tem um perfil de risco baixo e mais barato de alguém que tem um perfil de risco alto, isso é percebido pelos segurados, causando com que os riscos bons, ou seja, aqueles baixos riscos, possam deixar a sua empresa por perceberem que estão pagando mais do que deveriam e você acabaria ficando só com os maus riscos ou aqueles que têm a maior probabilidade de ocorrência de sinistro. Tá? Então, risco moral e seleção adversa são assuntos que é interessante discutir. Mas vamos agora fazer uma análise de uma apólice real. Certo? Eu digo apólice real porque essa apólice é do seguro do meu carro, que eu fiz agora no mês de fevereiro, a renovação, tá? Então, tem algumas questões que eu quero discutir na apólice que eu espero conseguir voltar em aulas futuras. Quais são essas questões, tá? Um contrato seguro foi feito bianualmente, ou seja, foi feito pelo período de 2 anos, tá? O comum mesmo é você fazer por um período de 1 ano, dá até para fazer seguros por tempo menor. Mas aqui está o modelo do carro, a marca, o ano em que ele foi do modelo e fabricação, categoria, quantos passageiros, se é blindado ou não. Aí começa o tipo de indenização, que a gente entender. Quando ocorre o sinistro, vai haver o cálculo da indenização. E uma coisa importante é o valor, o fator de ajuste. Por quê? O meu carro, para a seguradora, ele vale o que está descrito na tabela de referência FIPE. Então, existe essa tabela que dá o preço dos carros, então a gente vai já ver quanto vale o carro. E eu estou dizendo que eu quero segurar o total do valor desse carro, ou seja, esse fator de ajuste 1 quer dizer que eu posso receber até 100% do valor do carro. Eu poderia diminuir esse fator de ajuste e receber menos. Logo, isso, obviamente, deixaria o meu seguro mais barato. Tem uma outra questão aqui, que é o bônus. O que é o bônus? O bônus é um artifício atuarial para beneficiar os bons segurados e fazer com que os mal segurados tenham um comportamento diferente. Então, cada vez que eu não registro um sinistro num ano de ocorrência daquele seguro, né? No caso, o meu seguro anterior também foi de 2 anos. Como eu passei 2 anos sem registrar nenhum sinistro, eu subi da categoria 1 para a categoria 3. Ou seja, o meu seguro é mais barato do que alguém que vai fazer um seguro para esse mesmo carro, esse mesmo produto, hoje em dia, e tivesse na categoria 1. Certo? No caso da minha seguradora, a categoria vai de 1 até 10. Se eu passar 10 anos sem registrar sinistro, meu seguro vai ter um preço mais em conta, tá? Franquia. Franquia é outra coisa importante que eu vou já abordar, tá? Mas franquia é outro instrumento utilizado para conseguir diminuir o valor de um seguro, tá? O valor do prêmio. E aqui são outras questões técnicas que não são importantes para a nossa discussão. E aqui está a tabela FIPE, tá? Então, a tabela FIPE mede mês a mês qual o valor do meu carro. Atualmente, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, ele está avaliado em R$ 33.075, tá? Essa variação eles vão calculando. Se a gente observar, do ano que esse carro foi inicialmente fabricado, ele já teve uma desvalorização de 9%. Tá ok?
E aí vamos falar o que é a franquia, para a gente entender, tá? Essa descrição eu não peguei de nenhum livro-texto, eu peguei do próprio manual do seguro BB. E a franquia é descrita como assim: é a participação obrigatória do segurado, dedutível de cada evento coberto e indenizável pelo seguro. A franquia não será cobrada nos eventos cobertos e indenizáveis decorrentes da queda de raio e suas consequências, explosão acidental, incêndio e no caso de indenização integral do veículo, certo? Mais abaixo ele vai dizer novamente que é franquia e está descrito aqui embaixo. Eu vou só salientar a importância desse termozinho aqui, franquia dedutível, tá? O que isso quer dizer? Aí a gente tem que olhar nos valores do meu carro já, o valor da franquia para fazer a continha. Mas a ideia é, suponha que eu tenho um carro de 20 mil e uma franquia de 5 mil. Isso quer dizer que todos os acidentes que ocorrerem, a seguradora, a gente pode pensar de duas formas. Ou que a seguradora só indeniza o que passa de 5 mil, ou que ela indeniza qualquer coisa e eu tenho que devolver até 5 mil para ela. Como assim? Vamos entender isso melhor olhando para a distribuição de probabilidade. Se vocês olharem aqui, isso é uma distribuição, essa é uma distribuição gama, certo? Usada normalmente para o valor do sinistro, que vai de 0 a 40 mil, ou seja, seria um carro de um valor de 40 mil. E por que a gente usa esse tipo de distribuição assimétrica? Certo? Assimétrica com cauda direita. Primeiro, porque a indenização ela não pode ser negativa, certo? Ela sempre é no mínimo zero. E porque é comum essa ocorrência aqui. O que? Existe uma frequência muito grande, ou seja, uma alta probabilidade de que um sinistro, um acidente, um evento, gere uma indenização baixa, certo? Então, a indenização baixa é um problema para a seguradora, porque como ocorre em muita frequência, ela vai aumentar o custo operacional da operadora, porque ela vai ter mais sinistros para processar, então vai precisar de mais pessoas, mais papéis, e às vezes para valores que são pequenos e irrisórios. Então, ao estabelecer a franquia, e ela dizer que, no exemplo que eu falei anteriormente, vamos supor franquia de 5 mil, eu só indenizo aquilo que excede 5 mil, excetuando os casos descritos lá no contrato, a gente tem essa linha de corte. No caso, aí essa linha de corte está em 3. Isso quer dizer o quê? Que tudo que está entre 0 e 3 mil, a seguradora não vai nem saber. Ela pode saber, aconteceu um acidente, o segurado pode informar o sinistro, e aí vai para a perícia e tudo, já gerando um custo, tá, operacional, mas se for constatado que aquele sinistro foi inferior a 3 mil, é cancelado aquele sinistro, certo? Então, isso é algo que serve tanto para deixar o custo da seguradora administrativo mais barato, ela vai gastar menos com funcionários e processamento, e, por sua vez, deixa mais barato para o segurado, tá ok? E aí está as descrições do que é coberto nessa apólice de seguro. E aí a gente consegue ver o valor da franquia de R$ 4.000, certo? 4.196. Só que a gente tem que ver que essa franquia é para um tipo específico de cobertura. É cobertura chamada de casco, que é a principal. Se vocês repararem, é o maior valor de prêmio aqui, que é colisão, incêndio, roubo e furto. Ou seja, as coisas que podem danificar muito ou até totalmente, a famosa perda total, o seu veículo. Então, para ter a cobertura dos 2 anos, eu paguei esse prêmio de 1.720 do meu carro. Com essa franquia, 4.000, a seguradora só vai indenizar o que passa acima de 4. Agora, cuidado. Se vocês voltarem lá e olharem a minha franquia, ela é determinada com um desconto de 50%, porque existem várias formas de dizer quanto é a franquia. Tá? A franquia padrão para esse valor de carro é essa. Só que eu posso, ao fazer o meu contrato de seguro, decidir por uma franquia reduzida, que é exatamente 50% dessa franquia, que deixa o seguro um pouco mais caro. Eu não lembro a cotação, mas acho que era quase R$500 mais caro. Como eu não pretendo usar o sinistro, certo? A gente faz seguro sempre querendo não usar, é a ideia principal, não valeria a pena, na minha concepção, pagar aquele extra para a franquia reduzida. Só que eu paguei um pouquinho a mais para ter
a chamada franquia com desconto. Isso quer dizer o quê? Que no primeiro sinistro, a franquia é reduzida a 50%. Então, a franquia não vai ser essa, vai ser metade, R$ 2.098. Então, acima disso, vou ser indenizado pela seguradora, a diferença. Só que se eu tiver um segundo sinistro nesse período de 2 anos, no segundo sinistro é reduzido a só 25%. Então, eu vou pagar 75% dessa franquia. E a partir do terceiro sinistro, que eu não espero chegar a isso nem perto, eu teria que fazer o pagamento da franquia total. Ou seja, eu só seria indenizado perdas que passassem disso. Mas reparem que casco não é a única coisa coberta. Outras coisas são cobertas, como danos materiais. Se eu bato o meu carro e quebro algum muro, se eu danifico outro carro e a culpa foi minha, danos corporais a pessoas, danos morais. Também tem, por exemplo, seguro para vidro. Então, se alguém quebrar meu para-brisa, ou se eu quebrar, ou se houver um problema com minhas lanternas, como esses itens são mais baratos, a franquia deles é mais barata. E tem também um prêmio pago para ter carro reserva. Caso ocorra um acidente, o meu carro precise ir para o conserto e eu fique sem carro. Certo? Então, dito tudo isso, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. O prêmio total que eu paguei antes de imposto, certo? Que imposto não está influenciado. O atuário vai calcular, na verdade, o imposto é calculado após o prêmio. O prêmio que a gente está calculando aqui, que refere-se aos riscos de todas aquelas coisas que podem acontecer lá em cima, total, ou seja, a soma desses prêmios que vimos aqui em cima, somando todos esses prêmios, a gente obtém esse prêmio que ele chama de líquido, certo? Na próxima aula vamos discutir todos os tipos de prêmio, que é de R$3.000, tá? Aí eu vou fazer a seguinte pergunta a vocês. Seguros são caros? Não sei se quem está assistindo esse vídeo tem um seguro ou não, ou se conhece alguém que tenha seguro, mas isso é uma reclamação, de certa forma, frequente. E para a gente entender se um seguro é caro ou a definição do que seria caro, a gente precisa entender uma definição que vem antes, que é a definição de jogo justo. Então vamos considerar esse exemplo. Nós temos uma aposta em que você disputa cara ou coroa com alguém. Em caso de cara, você ganha R$1. Em caso de coroa, você paga R$1. Tal jogo é justo? Então a gente tem que entender, se eu estou supondo uma moeda honesta, se a gente vai fazer a árvore de probabilidade aqui, existe uma probabilidade de meio de eu ganhar 1, ou seja, minha riqueza aumentar em R$1, e uma probabilidade de meio de eu perder R$1 ou minha riqueza diminuir 1. Se vocês lembrarem, um cálculo de uma esperança matemática, certo? Esperança de x, onde x é esse jogo, é o quê? É a soma de x, os valores que eu posso assumir, vezes a probabilidade daquele x. Então, vamos lá. Eu posso ganhar 1, ou seja, 1 positivo, com probabilidade de meio. E eu posso ter a perda de 1 com probabilidade de meio. Se a gente soma isso, a gente vai ter um total de 0. 0, ou seja, esperança 0, ou jogo de soma 0, é o que a gente chama de jogo justo. Porque no longo prazo você não vai ganhar nem perder nada. A gente sabe que a maioria dos jogos não são justos, tá? Se você vai para um cassino, quase todos aqueles jogos você tem a probabilidade de, no longo prazo, você perder dinheiro, se você jogar muitas vezes. Qualquer pessoa que tenha pago processos estocásticos e tenha visto a ideia de caminhar do bêbado, sabe que se o passo para a esquerda e o passo para a direita tem probabilidades diferentes de meio, no passar do tempo, aquilo ali vai divergir, não vai continuar passando no zero. Ele vai ou todo para a esquerda ou todo para a direita. E vai tender porque a probabilidade de um lado ou do outro vai ser maior, tá? Então, frente a essa ideia, a gente pode analisar se o seguro cairia nessa definição de jogo justo. Podemos pensar um seguro, tá? De certa forma, como uma aposta, onde eu pago um valor, se acontecer alguma coisa com o carro, a seguradora me paga o valor dele. Se não acontecer, ela não me paga nada. Eu procurei aqui na cidade que eu resido, tá? Na cidade de Recife, a frota de veículos, mas não consegui encontrar. Para a gente fazer uma conta bem simples. Não consegui encontrar atualizado, tá? Essa daqui notícia é de 2013, se a gente olhar, é de 2013. Então está bem desatualizada, mas vamos fazer a conta com ela só para a gente entender. Que é o número de carros que existiam em Recife. Então vamos lá. Seguros são caros?
a gente vai se perguntar, bem, vamos fazer a seguinte conta. Se a gente voltar lá atrás e olhar, vocês vão ver que eu paguei R$ 1.720. Uma coisa que eu esqueci de comentar, tá? Eu tô começando nas videoaulas com mesa digital recentemente, então não vai ficar muito bonitinha a letra não, me perdoem, tá? Eu prometo tentar melhorar conforme as aulas vão ocorrendo. Mas enfim, esse é o valor que eu paguei em 2 anos, logo, por um ano, eu estou desconsiderando que o segundo ano, eles estão assumindo que eu teria o desconto, tá? Você fazer o seguro por 2 anos sai um pouco mais barato do que fazer um ano e depois outro. Então, isso daqui é o que eu paguei por um ano de seguro lá no seguro de casco, ou seja, roubo, furto, colisão, incêndio. E o valor do meu carro, a gente viu lá na tabela FIP lá atrás, ele está avaliado hoje, que foi o mês que eu contratei o seguro, R$ 33.075. Fazendo essa divisão aqui, a gente vai encontrar 0,026 ou 2,6%. Por que é que eu fiz essa conta? Ora, se a gente acabou de ver que existem 2,3 milhões de carros em Recife, isso há 6 anos atrás, tá? Então o número já é maior, e existe 0,026 chance da perda total. Vocês estão entendendo a conta aqui, né? Eu estou pegando o valor que eu paguei pelo total, fazendo a ideia de qual seria a probabilidade de ocorrer essa perda. Ou seja, juntando cerca de 2,5%, nós teríamos que 40 pessoas, uma perderia o carro. Isso quer dizer o quê? Que frente a essa frota de 2,3 milhões, nós teríamos uma perda de 59.837 veículos. Ou seja, nós estamos falando que no ano em Recife teríamos uma perda total de mais de 60 mil veículos em colisão, roubo, furto e incêndio. É real isso? Não, não é. Certo? A gente não tem uma perda tão grande da frota assim. Óbvio que eu estou descontando várias questões nesse cálculo, tá? É um cálculo bem simples, a gente pode fazer até cálculo de ponta de padaria, de fazer somar 10 pães e ver quanto é que dá. Porque aí nesse cálculo a gente desconsiderou que o seguro tem franquia, que existe o perfil de risco do meu contrato de seguro, que nem toda a frota é segurável. Mas o que é que eu quero mostrar com isso, tá? Que não é um a cada 40 carros que está segurado que vão ter que ser indenizados totalmente. Os seguros realmente são caros. São caros em que sentido? No sentido do jogo justo, tá? Não é uma aposta em que está meio a meio para mim e para a seguradora. Mas por que que isso acontece? Tá? Por que que é importante a gente entender isso? É uma coisinha chamada teoria da utilidade. Na teoria da utilidade, existe a definição de 3 tipos de tomadores de decisões, certo? Existe o decisor indiferente ao risco, existe o decisor avesso e existe o decisor propenso. Nessa curva que a gente tem aqui, o indiferente é a curva do meio, a curva reta. O avesso é a curva de cima e o propenso é a curva de baixo. Os próximos vídeos a gente vão focar em teoria da utilidade e a gente vai entender como é que funciona isso. Aqui, porque aqui um é para cima, outra é para baixo e outra é no meio. Mas o que a gente precisa saber é que tanto o segurado como o segurador, eles estão nessa curva aqui, ou seja, ambos são avessos ao risco. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que eu aceito pagar mais caro do que, em média, eu perderia se eu não fizesse seguro. Novamente, isso está dentro da teoria da utilidade, vamos ver como é essa conta. Mas eu aceito pagar mais caro do que a média porque, para mim, é melhor ter a perda certa do prêmio do seguro, certo? É melhor perder no sentido de pagar, né, esses R$3.000 que eu paguei por 2 anos, do que a possibilidade de não pagar e ter uma perda aleatória no valor do meu carro, 33 mil. Eu consigo arcar dentro das minhas finanças com o prêmio de 3 mil que eu parcelei, lá vocês viram, em 10 meses. Mas se amanhã eu saísse de casa e batesse meu carro e desse uma perda total, eu não teria como substituir o carro. Então, por isso que lá na imagem que nós vimos lá no começo, deixa eu voltar para ela,
É uma imagem engraçada, né? Obviamente é um meme que eu peguei da internet, mas por isso que isso é importante, porque para mim é melhor pagar o seguro, mas para alguém que tem uma riqueza muito maior, talvez para ela seja melhor ela mesma arcar com aquela possibilidade do que fazer o seguro. Por isso que dependendo da sua idade ou dependendo do seu perfil de consumo, do seu perfil de risco, dinheiros têm com a mesma quantidade de dinheiro tem valor diferente. Evidentemente que aqui a gente tem que desconsiderar que isso é a mesma pessoa e no período tem inflação, o dinheiro desvaloriza, tá ok? Mas eu espero que tenha dado para entender a ideia do que será o curso, certo? Aqui estão as referências que foram utilizadas nessa aula. E por hoje eu vou ficar por aqui. Até a próxima aula.